Louvado seja Deus pela vida e pela salvação. Quem vos fala é a missionária Zélia, vice-presidente da Missão Cariri para Cristo, presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande. Neste momento, nós vamos estar refletindo um pouco sobre o pecado e o perdão. Nós vamos fazer a leitura que se refere a essa temática, o pecado e o perdão. Lucas capítulo 17, os versos de 1 a 4. Esse texto também se encontra em Mateus capítulo 18, versos 6 e 7, depois do 21 ao 35. E em Marcos capítulo 9, verso 42. A respeito desse tema, o pecado e o perdão, só encontramos nos sinóticos. A leitura em Mateus nos diz o seguinte: Mateus, capítulo 18, verso 6 e 7 diz assim. O título dele é Os Tropeços, em Mateus, e diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Fechando a leitura desse texto, ele vai fazendo uma recomendação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois serem lançados no fogo do inferno. Eu li os versos de 6 a 9. Seguindo a leitura recomendada, os versos de 21 a 35, nós tem uma pergunta feita pelo apóstolo Pedro, dizendo a Jesus. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E fez a segunda pergunta: até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esta é a resposta de Jesus a respeito do perdão para aquele que pede perdão. Seguindo a leitura, que vai até o verso 35, no versículo 23 temos: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. Seguindo a leitura que estava fazendo, falando a respeito do perdão e a resposta dada por Jesus, no verso 23 temos a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que
pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo mau, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do ímpio não perdoardes cada um ao seu irmão. Nós vemos a leitura feita em Mateus, a leitura feita em Lucas a respeito deste contexto diz: capítulo 17, verso de 1 a 4. Jesus disse aos seus discípulos: Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser: me arrependo, então perdoe. Nós vemos o Senhor orientando que devemos perdoar ao nosso próximo. Esse é o desejo de Deus. Essa é a orientação que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Em Marcos, capítulo 9, verso 42, o texto diz: Se qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Então, nós vemos o Senhor mostrando para nós, através da sua palavra, usando o evangelista Lucas, o evangelista Marcos e o apóstolo Mateus, a respeito do pecado e o perdão. Nós não estamos isentos de pecar, mas o Senhor nos chama a atenção e nos orienta o que devemos fazer quando pecamos. O apóstolo João, ele nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
ele mostra que todos nós pecamos, mas não fica isento de uma solução para nós. A solução é dada por Deus. Ele nos orienta que, à medida que reconhecemos esta situação, devemos tão somente confessar e pedir perdão. E aí o apóstolo Pedro perguntou quantas vezes deveria acontecer. E disse na sua resposta: se isso acontecer 7 vezes, devemos perdoá-lo no dia? E o Senhor Jesus disse: não 7, mas 70 vezes 7. Isso representa 490 vezes. Ou seja, o Senhor espera que nós tenhamos um coração quebrantado e contrito. Pois a palavra nos diz no Salmo 51, 17, que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. O Senhor não despreza aquele que se coloca na presença dele, com o coração quebrantado, querendo tão somente andar em inteira comunhão com Deus, andar louvando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Porque quando fazemos isso para a glória de Deus. E quando a glória de Deus resplandece sobre nós, acontece conosco, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, uma vez que estamos na presença do Senhor, devemos nos portar de forma que exalte e glorifique o nome do Senhor. Falando a respeito de perdão, na Bíblia de Estudo Conselheira, apresenta um contexto bem interessante que tem por título Perdão na Vida e na Família. E eu deixo essa leitura complementar aos textos bíblicos que foram lidos. Retomando a colocação feita por Pedro, que é tomado como base para o perdão na vida e na família, o texto nos diz: então Pedro, aproximando, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Já se falou muito do perdão, mas pouco se pratica no dia a dia. Até entre pessoas que cultivam uma vida espiritual, encontramos homens e mulheres que não se beneficiam da liberdade que o perdão traz, principalmente na intimidade familiar, como se estivéssemos numa prisão perpétua e recebêssemos a oportunidade de transformar a pena em serviços comunitários, mas optamos por continuar na prisão. Porque é tão difícil libertarmos-nos das correntes da amargura e do ressentimento. Por que retemos o perdão? Jesus ilustrou essa dificuldade pela parábola do servo que não queria perdoar, em Mateus, capítulo 18, verso de 31 a 35, que nós fizemos a leitura. Nesta, um homem que foi perdoado de uma grande dívida pelo rei, não consegue perdoar a pequena dívida de um outro, ou seja, do seu conservo. Queremos ser perdoados, como na parábola, mas quando saímos da presença do Rei Divino com o seu perdão, não estendemos o alcance disso para as
relações cotidianas. Usufruímos da graça, mas no dia a dia permanecemos na posição de crianças mimadas que só querem receber dádivas, absolvição, comida, carinho. Saímos da presença do Pai sem nos revestirmos da identidade perdoadora do Pai. Essa atitude nos custa mudanças de rumo, de prioridades, de entrega de liberdades. Jesus olharia com tristeza para nós, do mesmo modo como olhou para o povo sedento do pão dos milagres, mas sem fome de trilhar seus passos, como mostra no Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 26. Quais são estes passos? Um passo é perceber que uma vez perdoados por Deus em Jesus Cristo, Ele quer recriar-nos à sua imagem e semelhança. A comunhão que Deus inaugurou através da encarnação do seu Filho é de tal alcance que não se restringe a nos perdoar, mas quer impregnar nossa vida com seu modo amoroso de ser. Isso implica mudanças em todas as áreas. Nossa identidade passa a ser a de filhos de Deus, cuja característica principal é a misericórdia. A raiz desta palavra no hebraico é útero, matriz, segundo o tradutor Shokarik. O que significa ser matriz para os outros? Fazer como Deus, que acolhe e dá o que cada pessoa precisa para viver. O sol, a chuva, independentemente de estarem certos ou errados. Como mostra em Mateus capítulo 5, verso de 38 a 48. Assim a misericórdia pode crescer em todas as direções, nos libertando do antigo padrão humano de ação-reação, de ofensa e vingança. Eu lhes dou este novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, como se encontra em João capítulo 13, verso 34. Não apenas aos que nos amam e fazem o bem a nós, mas também aos inimigos, quanto mais aos familiares, mesmo que estes não tenham nos feito o bem. Uma palavra de alerta, porém, existe. Os agressores familiares, que muitas vezes contam com este mandamento do amor para não serem punidos. A violência física, sexual e verbal está aí para denunciar que não podemos imobilizar vítimas com palavras piedosas. Nestes casos, cabe uma combinação, começando por tomar providências que impeçam a continuidade do dano, desde não cristalizar as injustiças em nome de Deus, até denunciar as autoridades competentes, principalmente em relação a mulheres e crianças. Mas depois de tomadas estas medidas para impedir a continuidade da agressão, é preciso aprender a perdoar. O ensino de Jesus para a própria libertação da vítima não tem exceção. Este é o difícil caminho de seguir a cruz, caminho aberto por Jesus Cristo, aquele que contou esta parábola. Outro passo é imitar Jesus em nossos relacionamentos. Tal como o devedor da parábola, gostamos de limitar o seguimento a Jesus ao ambiente da corte do rei.
Saindo do palácio, queremos retomar nosso modo de levar a vida, sem abrir mão do direito de cobrar dos outros o que nos deve. O que não percebemos é que isto não encerra apenas nossos devedores na prisão, mas também a nós. Geralmente, não numa prisão concreta, como na parábola, mas dentro de nós mesmos, porque as grades do ressentimento e do desejo de vingança começam a cercar o coração. Quando não perdoamos, não damos a chance daquela ofensa ter um destino libertador. Na família, não há como usar máscaras. Lá somos nós mesmos, com amores e raivas, tempos bons e tempos maus. Justamente nessa intimidade surgirão os momentos de maior dor, pois lá nos apresentamos ao natural. Porque amamos, temos expectativa de ser amados e amadas, de receber tudo de que necessitamos. E por esta grande expectativa vêm as decepções, em maior ou menor grau. Percebemos que o outro, por mais que nos ame, tem falhas e nos frustra por fazer ou deixar de fazer algo. O outro nos decepciona. Isso provoca ira, desânimo e amargura. E aqui começa o caminho das grades. Ao não perdoarmos, amarramos as faltas do outro a nosso ser, e pouco a pouco estas dores vão se transformando em pedras que nos impedem o movimento. Pedras que vão formando muralhas entre nós e os outros. Perdoar é consentir num mandato de Deus para assistir ao milagre da sua graça. Perdoar é poder escolher de novo, livrando-nos da repetição. É reconhecer que os outros não são responsáveis pela nossa infelicidade. Perdoar significa livrar a nós e ao outro da armadilha de culpar alguém. Por que armadilha? Se aparentemente o papel da vítima nos livra de responsabilidades, ele também nos imobiliza. Somos pobres, coitados, coitadas, merecedoras ou merecedores de pena, mas não capazes de ações criativas, tampouco de tomar o destino nas mãos ou de entregá-lo a Deus. Perdoar significa voltar a experimentar a ferida causada pelo ofensor, mas desta vez em contexto diferente. Agora o ofensor participa de um sentido que ele nunca imaginou. Perdoar é aceitar. Aceitar que vivemos dependendo da graça de Deus. Aceitar-nos a nós mesmos como pessoas perdoadas. Perdoar é experimentar que podemos escolher de novo, que o mundo está aberto a uma gama infinita de novos pontos de vista, novas percepções da graça de Deus. Não é fácil, mas ore entregando seus sentimentos negativos e peça que Deus lhe ajude a conseguir perdoar. O perdão desativa a reação defensiva da pessoa, dissolve a aparente justa vingança, livrando-a do ressentimento. É por isso que o perdão distende, relaxa,
põe um bálsamo curativo na ferida e estimula a espontânea capacidade curativa. Leveza conquistada junto à cruz de Jesus Cristo. Leveza que é fermento do reino, que faz nosso ambiente refletir que somos feitos à imagem de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a transmitir graça em nossas ações e perdões. Que Deus coloque uma ação gloriosa em teu coração, em meu coração, em nossos corações, de perdoarmos uns aos outros, isto diariamente, e tenhamos uma inteira comunhão com Deus e com o próximo. Isto a partir do nosso lar, da nossa família, e isso seja estendido a todos que nos cercam, para a glória de Deus e alegria nossa. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.